Deus seja contigo. Obrigado, Pai, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela teu carinho para conosco. Possamos nessa noite entender mais um pouco das tuas diretrizes, possamos entender para pôr em prática, entender com o coração, e que teu amor recaia sobre nós, possamos sair daqui melhor que eu vou compartilhar aqui a tela da parte que a gente está lendo e o Mauro vai ler para a gente. Beleza? Então, vai lá. Aí. Cabem comentários equivalentes para o exibicionismo que, no nosso entender, é uma forma de cobrança emocional que um médium faz a seu público, de modo a alimentar sua vaidade, colocando-se voluntariamente na mira dos aplausos, a recolher louva-minhas, ecômios e outras expressões do convencionalismo hipócrita perfeitamente dispensáveis. Periodicamente, perdem-se belas mediunidades e outras são atrofiadas pelas conspirações do ego que fragilizam os seus portadores, deixando-os expostos ao fascínio das facilidades sociais e vulneráveis aos acenos vigorosos das estruturas de poder do século. Não se pode conceber médium fora das lides da caridade, descomprometido com as necessidades de sua época, mas sim junto aos sofredores, enxugando lágrimas, apontando rumos, tornando-se sirineu para os que caminham ao peso da cruz das próprias expiações expiações e provas. O médium é o porta-voz da esperança. É como filamento de lâmpada que deve encandecer-se sob o influxo da energia divina para que a luz rompa as trevas. Ainda que nesse mistério se imole, experimentando, porém, a alegria da doação. Vamos lá, essa parte é muito importante. Continua aí. Está todo mundo vendo na tela? Ele está em perigo quando consente no anúncio antecipado do fenômeno, sem consulta prévia aos espíritos. Aquela coisa do telefone só toca de lá para cá. Como se diz, esses estivessem à sua disposição para produzi-los. 2 caminhos, ou descaminhos, abrem-se ante essa atitude. Vincular-se a espíritos moralmente equivalentes a si mesmo e que se ajustam a esta dupla condição de conduzir e ser conduzido, este o primeiro. E produzir de si mesmo, sob o impulso automático a que se acostumou pelo próprio exercício mediúnico, o segundo. É diferente a posição do intermediário que, em se oferecendo para uma produção de serviço regular, diária, hebdomadária, etc., a ela se entrega com a disciplina e confiança. No dizer de Joana de Ângeles, médium esclarecido e educado deixa de ser homem-fenômeno para ressaltar o fenômeno de sua transformação moral e crescimento espiritual. Vem ao encontro dessa questão a compreensão que o médium deve conquistar da convivência, ou da conveniência ou não de sua ação a cada momento, para discernir quando, para quem e de que modo deve doar-se. O preceito de Jesus, não atireis pérolas aos porcos, tem aplicação útil neste caso. Que não saia indiscriminadamente a dar passes, oferecer orientações, sem o respeito devido às conveniências, barateando a mensagem, antes de examinar a maturidade dos que lhe reclamam o concurso. Não seria demais lembrar o caráter universalista da doutrina, consoante a colocação dos bons espíritos, de que o objetivo da mediunidade não é a correção de 1 ou 2 pessoas,
mas da humanidade. O Livro dos Médiuns, no capítulo 20, no item 226, quinta questão. Olha, aí eu queria falar alguma coisa sobre esse item aí, porque ele é bastante interessante. É uma coisa muito... não é comum, mas se pode ter um certo problema, e tem que ter cuidado com a tendência que muitas pessoas têm, muitos médios e tal, tem que estar vigilantes para isso, porque às vezes são solicitados, né, por algumas pessoas a prestar, você é médium, me dá um passe aqui, não sei o quê, ou então me dá uma mensagem aí, fala alguma coisa, não sei o que lá. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Primeiro porque a gente precisa saber que existem determinados protocolos a seguir para o trabalho mediúnico. Eu lembro de uma não uma entrevista, não, mas um vídeo desse aí do Divaldo Franco, que ele estava fazendo os comentários, que tinha ido viajar uma ocasião para encontrar com uma amiga em São Paulo, não sei o quê, que era também amiga do Chico, e ele foi lá para saiu da onde ele estava, foi, não sei se era na Bahia, sei lá, e foi para São Paulo, não sei o quê, chegou lá, a amiga não estava, foi para onde? Foi para Uberaba. Pô, brincadeira e tal. E aí, mas aí ele foi, passou a noite lá, a ocasião que ele passou a noite num motel. Essa história ele contou diversas vezes aí, passou a noite num motel, não sei o quê, e depois voltou no dia seguinte na casa dessa amiga de novo, ainda não tinha chegado. Aí a senhora, que era vizinha, perguntou se ele, você não quer, você está atrás dela de mala na mão, você quer entrar aqui em casa e tal, fazer um lanche? Seria bom, não sei o quê. Não, você está cansado. Colocou ele para tomar um banho e tal, não sei o quê. E ela falando que, não, porque você lembra muito um filho, meu filho e tal, que eu perdi, não tem muito tempo, não sei o que lá. Mas você faz o seguinte, você vai lá, toma um banho, descansar, vai preparar um lanche aqui pra gente, você descansa um pouquinho ali, até no quarto dele mesmo e tal, tá bom. Ele falou, descansou um pouquinho, daqui a pouco, de repente, ele desperta, estava ali na frente dele o espírito, era o filho dela, da moça. E ele pedindo muito para que ele passasse a mensagem para ela, que não sei o quê, para que desse passagem a ele, né, para ele conseguir falar com ela, porque ela estava muito, muito chateada, precisando de um consolo. Ele queria dar um consolo para ela, uma coisa assim. Ele falou, mas não é assim que a gente faz, né? A coisa tem... Eu não posso ficar dando passagem para espíritos assim, tudo fora de coordenação, fora de uma corrente, fora de uma coisa assim de trabalho. Quer dizer, aí você vê um médium do gabarito de um Divaldo Franco preocupado com as conversões. Então, essas conversões não são à toa. Porque, fatalmente, isso sempre começa a dar problema. Começa muito aquela história de que, não, eu vou concentrar aqui, vai vir meu guia, ele vai dar uma coisa. Isso é conversa. Você pode dizer isso dentro de uma reunião mediúnica, dentro de uma casa espírita e tal. Pode dizer... as probabilidades são muito maiores de que realmente isso vai acontecer na normalidade do trabalho, mas pode ser que nem aconteça. Eu lembrou lá na frente, palavra de Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá. A gente precisa ter essa consciência, mas tem que ter essa consciência. Não adianta ficar querendo dizer que vai fazer determinados fenômenos, vai apresentar determinadas comunicações e tal, porque não vai, não. Isso era coisa de Chico Xavier, porque ele fazia, porque tinha lá tinha gabarito para isso, tinha o apoio da vidência, né? Então ele podia dizer, não, o espírito está aqui, então eu vou fazer uma coisa. Aliás, tem uma outra passagem também de Valdo Franco contando, foi fazer uma palestra, não sei o que e tal, foi falar não me lembro o que era lá, que alguém fala disso, ou ele se preocupou em falar alguma coisa, porque aí decorou uma outra coisa lá, na hora esqueceu tudo, e não conseguia falar nada, aí apareceu um espírito para ele que tinha sido o escritor, né, da tese lá que ele ia levantar. Aí falou tudo para ele, maravilha. No dia seguinte ele foi fazer, ou algum tempo depois ele foi fazer a mesma palestra, chegou, não, vou fazer. Vou falar de... Falou, é fácil.
eu não sei nada, mas o espírito aparece para mim, vai me falar tudo, então eu vou falar aqui, tá, morreu o negócio. O espírito não apareceu. E ele ficou naquela de, olha, não vou conseguir falar nada porque o espírito não veio hoje. Eu vou obrigado a confessar o fracasso total, não sei o quê, daqui a pouco apareceu o espírito para ele e falou assim, olha só, eu vou falar para você, sabe, você continuar e tal, até porque os outros não têm nada a ver com isso. Mas não fica com essa onda de que você é o bonzão que vai ter espírito aqui à tua disposição para ficar passando as coisas para você, que não é bem assim, não. E isso do gabarito de Valdo Franco. Quer dizer, da onde a gente vê o seguinte, que mediunidade não é brincadeira e não tem médium com privilégios, não. Né? Eles têm eu digo gabarito, não no sentido que ele seja melhor médium do que ninguém, não é isso. Mas a gente percebe que eles têm uma certa missão mediúnica de certa significância, né? Tanto que tem um destaque. E essa coisa desse destaque aí deve ser muito pior para eles, tem que controlar muito mais isso, controlar a vaidade, controlar, sabe, aquele negócio de você que é o bonzão, então, não sei o que, controlar essas coisas. Fala, Arilson. Minha internet deu um pouquinho de problema aqui, então peguei você assim falando sobre o texto porque eu li lá. A gente também a gente tem que tomar muito cuidado também, né, com relação às transmissões, né, que a gente vê por aí, principalmente agora nessa questão dessa pandemia aí. Eu vi uma questão de uma carta, não sei se foi escrito uma carta, uma psicofonia, divulgando que um médium recebeu um espírito, que o espírito se apresentou como sei lá onde, e falando sobre o fim da pandemia, que tinha a data certa para se iniciar, dia 17 de maio, não sei se alguém mais viu. Olha, a gente tem 10 minutos a partir de agora, hein? Tá. Então, assim, eu vi essa... Essa não foi a tal carta que tentaram, que chegou lá na mão do presidente da FEB, quiseram botar na mão dele, porque quando ele foi o presidente da FEB, ele poderia divulgar aquilo. Eu não sei, Celso. Eu sei que essa carta, ela foi... Acho que ela veio de um grupo espírita, eu acho, não sei se de nome, eu não lembro, mas ela teve uma divulgação muito grande, estava no Face, sendo compartilhada por tantas e tantas pessoas. Aí, quando eu vi aquilo, aí intitulando que essa questão da pandemia tinha a data certa para acabar, que foi informado pelos altos espíritos, né? A partir do dia 17. Ele falou que ia acabar no dia 17 de maio. Falou que ia se iniciar o ciclo, né, Aí, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de comunicação, né, que vem, né, e a gente compartilhar, passar para frente essa questão, entendeu? Eu acho que cai um pouco, né, com ponto, né, que tem a vaidade do médium, mas também a gente é responsável também, né, em tomar cuidado em acreditar na coisa. Não multiplicar essas coisas. Multiplicar, né, multiplicar. Do alto aqui veio uma comunicação dizendo isso. Aí eu não compartilho essas mensagens. Do alto da minha tela, que ele está justamente do meu lado à direita, aqui bem no alto, o Marcos Fonseca. Espírito superior não diz data. O Marcos está falando isso também. É verdade. Não diz data mesmo, não. Isso aí é... muito o Mauro quer falar. Fala aí, tu. Como único espírito evoluído aqui, eu posso falar pelos outros. Pode, claro. Realmente é perigoso isso. Que essa época assim de meio conflito, pandemia, epidemia, essas grandes convulsões, aparecem os especialistas, todo mundo entende de tudo, e aí começa a aparecer médio de tudo quanto é lado, né? Começa a falar uma opção de coisa. Como o Marquinhos disse muito bem, esse tipo de coisa, menos. Não podemos esquecer da universalidade da coisa. Não é assim, porque um cara num centro, lá não sei aonde, aí o nego já começa a usar até o nome do Chico Xavier. Então, menos. É o que a gente sempre fala, vamos ser
Não vamos duvidar, ou melhor, vamos duvidar. Não vamos desacreditar completamente, dizer, não, isso é mentira. Não. Pelo menos, vamos esperar mais um pouquinho, ver se outros dizem a mesma coisa em vários lugares, por médios diferentes. Aí a gente começa realmente a pensar que isso possa ser sério. Estão me ouvindo agora? Fala, estão me ouvindo, agora estão ouvindo. Pode falar. Não vou nem te interromper, porque levou tanto tempo para a gente ouvir. Obrigado. Uma pessoa me mandou uma comunicação dessa, e essa pessoa é iniciante no Espiritismo. Então, a pessoa, né, assim, querendo me avisar, como se fosse uma grande novidade, falando que ia terminar 18 de maio. Aí eu falei para, olha, os espíritos superiores, eles não dão datas, porque, imagina um caso desse. Essa pandemia veio para nos orientar alguma coisa, para a gente tomar conhecimento de um nosso modo de ser, para a gente olhar para o nosso interior, um monte de coisa. E veio também como uma mostração dolorosa para a gente aprender alguma coisa. Então, para a gente aprender, a gente tem que meter a mão na massa e realmente se tomar contato com nosso eu interior, com o nosso self, né? E a gente tem que olhar isso e aí dali tirar uma conclusão boa e mudar a nossa atitude mental. Então, o espírito não vai dar uma data, porque não depende dele, vai depender da gente. Ele não sabe como é que ele vai dizer, não, o Denison agora é um espírito que merece... Então, vai acabar o Denison, o Marquinhos, coisa todo mundo. Ah, não é assim. Nós temos livre-arbítrio. Se a gente não quiser mudar, não muda. Agora, né? Então, o espírito não vai chegar, vai terminar tal dia. Não, vai depender de nós, não é? Eu falei isso para a pessoa, não depende do espírito superior. Não é uma varinha de condão que ele vai tocando na cabeça de cada um. Bem, até dia 18 de maio já toquei na cabeça de todo mundo, e aí todo mundo já se transformou. Não é assim, né? Depende de nós. As pessoas têm uma coisa assim muito... que Deus pode fazer qualquer coisa. Não, Deus pode fazer qualquer coisa, não está discutindo isso. Acontece que não foi desse jeito que ele fez as coisas, para ele estar surgindo em cima do não sei aonde, lá dividindo o Mar Vermelho, não sei o quê. Se aconteceu ou não aconteceu, foi uma outra história. Existem, que na verdade não são milagres, mas são coisas assim tão interessantes dessa coisa de Deus no dia a dia, coisas tão pequenas, a gente fica esperando os grandes movimentos. Numa situação dessa, a pessoa parece ter uma carência danada de não, tem que vir uma força nos céus, abrir os céus e descer uma carruagem de fogo para tacar fogo no vírus, para não sei o quê. Mas como o Denison falou, o vírus é responsabilidade nossa, ele foi criado por nós. Ele é mais uma probabilidade daquela que poderia acontecer. Se não fosse essa, teria sido uma outra, porque a gente está no momento de ter esse tipo de coisa convivendo com a gente por situações inúmeras. Só no sábado, na maratona da comunicação, não sei o quê, encontraram diversas aplicações para essa bendita dessa pandemia. Diversas aplicações. Principalmente com relação ao que a gente está vivendo aqui hoje, que a gente tem falado já, que é a tecnologia, que a gente sempre teve, estava aí, coisa e tal, mas a gente não utilizava porque não tinha nem muita utilidade. A gente sempre estava fazendo reunião, né, pessoal e tal, então a gente não utilizava, não sei o que lá. Outros já chegaram com outras aplicações para a pandemia, coisa e tal. Então, são coisas que a divindade, os espíritos superiores, eles não vão colocando para vou largar um vírus lá, assim, aí pega um vírus, tem no laboratório dela, aí joga o vírus assim. Não, eles se aproveitam da situação para exatamente ensinar determinadas lições, coisa e tal, em determinados momentos que a coisa acontece, mas depende muito de nós. E depende muito de nós, eles estão sempre ajudando, é claro, mas é preciso que a gente esteja preparado para encontrar a cura para as coisas, para encontrar uma saída. Nem sempre a saída é a cura imediata. Nem sempre muita gente vai falando morreu. A morte não é derrota, não. A morte é uma situação da vida. É um processo. É um processo. Então, quer dizer, não há nada não, aquele é desprivilegiado de Deus porque ele morreu durante a pandemia.
Ele morreu no 200 porque tinha que morrer mesmo. Ele, se não fosse daquilo, ia ser de outra coisa. Espera aí que o Arilson está na tua frente, irmão. Vai, Arilson. Não, aproveitar, tá já terminando o tempo, falar rapidinho. O médium também tem a grande responsabilidade em receber esse tipo de comunicação e de passar ela à frente, né? Então, você no início estava falando sobre o Divaldo, né? Divaldo se recusar, né, a algum tipo de comunicação indevida, né? E é um médium, né, que tem uma credibilidade conosco muito grande, né? Até tem uma passagem dele, não sei se ele está na Espanha ou na França, está num convento, então lá as freiras, né, não sei se eram freiras, estavam querendo achar a pedra filosofal, né, que chama, né, da construção, que eles queriam cavar, né, para poder... Pedra fundamental, né, achar, mas ninguém sabia onde era. Então, ali na hora, ele recebeu uma comunicação em espanhol, em francês, não me lembro, e eu acho que ele transmitiu, né, uma psicofonia para as freiras, né? Um espírito, ele deu aquela passagem ali e ele disse onde estava a pedra. Cavaram lá e acharam a pedra. Então, quer dizer, é um médium que tem, né, uma credibilidade conosco, né? Assim, porque ele não sabia a língua, né? Eu não sei se era francês ou espanhol, e transmitiu naquela língua, né, a passagem do espírito. Então, mas assim, o que eu estou falando assim, de passar uma comunicação que não seja adequada, né? Mesmo em outra língua, né? Como é que ele filtrou isso, né? Se ele não sabia falar aquela língua, né? Mas era o caso lá da pedra, né? Não era uma comunicação... mas ele tem Não, uma Arilson, segurança. Fala aí, Paulo. ele foi lá, lembrou de uma reencarnação dele. Foi dele. Ele era freira. Paulo. Essa história eu lembro numa palestra de Divaldo. Ele estava na França, aí ele pegou um ônibus, começou a ir para uma cidade, tendo intuição, parou num convento onde não entrava homem. Então, aí ele pediu permissão para entrar lá. Aí ela falou assim que não podia. Aí chamaram o bispo. Aí ele falou assim, olha, a pedra fundamental desta casa está em tal lugar. Elas não acreditaram nele, né? Falou, por quê? Porque em outra vida eu fui freira, inaugurei isso aqui. Aí quando o bispo veio e fundaram lá o chão e descobriram realmente. Isso é uma reencarnação do Divaldo. Ele foi freira. Igual o caso dele, que ele tentou suicídio, vocês sabem disso, né? Ele foi naquele negócio do Lacerda lá, tentar o suicídio, a irmã dele se apareceu que era uma suicida. Aí ele desmaiou, assim, levou um susto, entendeu? Aí, a partir daquele dia ele nunca mais quis pensar nisso. Então, o Divaldo é um espírito mais elevado. Ele lembra das suas reencarnações. Não é qualquer um que vai lembrar, né? Por isso tem diferença do Divaldo para nós. Divaldo, Chico Xavier estão à frente da gente, entendeu? Era isso que eu ia falar. Ô, Celso, que eu estava querendo falar o seguinte, que as pessoas estão falando muito essa coisa de essa pandemia é para que o ser humano melhore, para que o ser humano aprenda. E eu acho que alguém falou aí, realmente ajuda. Só que a gente tem o nosso livre-arbítrio. E a humanidade demora mais para evoluir moralmente, né, do que tecnologicamente, por exemplo. Então, se a gente for andar para trás, as outras pandemias, teve a peste negra na Europa, e aconteceu o que aconteceu, e depois, no prosseguimento, teve cruzada. Não, a cruzada foi antes. Teve pela Igreja Católica a tal da Inquisição. Não.
E depois, agora, no início do século passado, a pandemia da gripe espanhola, que não cabe aqui dizer, mas não tem nada a ver com a Espanha, começou nos Estados Unidos. Mas tudo bem. Se vocês quiserem saber, depois eu explico, vocês não entendem nada. Você vê que logo depois teve guerras mundiais. Depois que, né, foi em 1900 e pouco, logo depois teve guerras mundiais. Então, para a gente acompanhar, lógico, muita gente, né, evoluiu, muita gente, como agora, muita gente está fazendo uma retrospectiva, está trazendo a coisa espiritual nesses momentos, que aí que lembra de Deus, lembra de rezar, lembra de uma porção de coisa, que na vida comum não vai lembrar. Por isso que tinha um cara hoje eu não sei se Celso ouviu aquele Morning Show, foi ontem. Ele está falando que daqui, meu irmão, acabou. Daqui a 2 anos, ninguém mais vai falar disso, não, cara. Ninguém vai falar dessa coisa, não. Surgiu uma vacina, curou todo mundo, acabou, ninguém mais comenta sobre isso. Então, a gente demora para evoluir moralmente. Isso, nesses momentos de conflito é que a gente parte para essa parte mais espiritual, lembra de, né, trazer essa coisa. Muito falaram que mas esse isolamento social vai trazer a família para ficar mais perto. O que acabou acontecendo em muitos casos, aumentou, foi a violência doméstica. Então, não, mas aí são casos que acontecem de acordo com a ambiência em que se viva, né? Dependendo da ambiência, vai acontecer isso mesmo, vai aumentar, porque tem muita gente com quem você não gostaria de estar numa ilha, né? Uma ilha deserta, né? Que nem eu escutei hoje o cara falando, o que eu faço para o meu marido? A mulher falando, o que eu faço para o meu marido gostar de mim? Aí o cara, divórcio. Dá um divórcio para ele que ele passa a te amar. Fala, seu Marquinhos, por favor. Não, tem vários fatores aí, né, que envolveu também essa questão. Nós estamos para ter um avanço tecnológico muito grande, principalmente na automação. Então, a maioria dos países vai ter um desemprego enorme, porque vai haver mudanças muito radicais. Então, já foi, de uma certa forma, fazendo um preparo. Eu me lembro, por exemplo, eu sou jovem ainda, né? Não tão jovem quanto o Mauro, mas eu sou jovem, né? E eu trabalhava em banco que não tinha computador. Não tinha computador. E quando o computador chegou, eu peguei essa época. Foi uma revolução, foi uma dificuldade, mas todos que quiseram permanecer tiveram que se adaptar. Então, a maioria de nós pouco usava a mídia como a gente está usando hoje, né? E muitos não sabiam que poderiam trabalhar em casa, né? E estão vendo, alguns estão vendo que a produção está sendo maior trabalhando em casa do que lá, né? Fisicamente. Então, são situações que vai descobrindo, né? O movimento espírita percebeu, né, que tinha possibilidades muitas e quase ninguém estava usando, muito pouco. Então, quer dizer, são situações que veio trazer essa mexida com a gente, né? Chegou mais uma mensagem do alto aqui, a outra espírita agora se comunicando, que diz aqui o seguinte, que a caridade individual aumentou. Muitos vão tentar voltar à mesma vida egoísta de antes, mas a lei do progresso, a lei de destruição estão em ação. Porque existe dentro da lei do progresso a destruição também, a lei de destruição. Que é onde você transforma, exatamente, que na verdade é a transformação, perfeito. É a destruição do antigo modelo. Quer dizer, na verdade, tudo que acontece, que o Marcos estava falando assim, muita gente vai perder o emprego, aí tudo fica, meu Deus, desespero. O emprego está acabando. Vai começar o trabalho. Todo mundo vai ter um trabalho, vai ter uma função e tal. O Marquinhos está certo. Há um grande progresso aí da tecnologia na parte de automação. Então, quer dizer, muita gente vai deixar de fazer muita coisa, né, que o homem se ocupava de... É o que a gente vê nos filmes futuristas e tal. Alguma coisa tem que acontecer para que se chegue a isso.
né? Então, são adaptações, são mudanças. E o homem é um ser pensante, um ser inteligente, não sei o que e tal. Então, quer dizer, deixa muitos outros trabalhos de fora para desenvolver outros trabalhos mais intelectuais, mais que a gente faça ter tempo. Porque muita gente diz também o seguinte: poxa, eu queria até me dedicar mais a uma função mais filantrópica, ou mais não sei o que e tal, mas eu não tenho tempo, porque trabalho muito, que não sei o que e tal. Quer dizer, essas coisas começam a se ajeitar porque o nosso mundo está mudando, nosso planeta está mudando. Então as coisas têm que acontecer. E todas as vezes que vai haver uma grande mudança dessa, acontecem muitas coisas, muitas adaptações. Eu só acho que a gente tem que procurar a adaptação. Nada é ruim. Aconteceu muita coisa, eu lembro aí o negócio do Uber, que a minha família aqui toda tem táxi, né? Meus cunhados e tal, todo mundo de táxi, ficar desesperado, não sei o quê, E a pandemia agora, está todo mundo com táxi encostado de qualquer maneira. Eu estava reclamando do Uber. Agora, mas já começaram aqui, a pensar em outro tipo de situação. Já começa. O homem é mutável, a natureza muda, se adapta. E o ser humano também é inteligente para isso. Ele tem essa capacidade de mudança. Procurar outros meios, né? Procurar outros meios, exatamente. Então, quer dizer, isso é dar um passo à frente. Nem sempre a mudança significa evolução. Mas, nesse caso, quando você faz esse tipo de coisa, busca uma outra saída, você está dando um passo à frente. Você está em busca, está evoluindo, está se adaptando àquela nova situação. Bom, alguém quer falar mais nada? Vamos continuar lá na leitura? Posso ir lá? Então vamos lá. Tá em qual trecho, hein? Olha, uma questão, não menos. Espera aí. Estou botando na tela aqui, ó. Esse aí, ó. Tá dando para ver, Denis? Uma questão não menos importante da Isso. mediunidade é a descrição. Perfeito. É a descrição, né? Descrição. É discreto. É descrição. São inúmeros os testemunhos, depoimentos e episódios vivos que chegam aos ouvidos dos lidadores da prática mediúnica, a merecerem uma palavra fraterna ou simplesmente alguém que os escute com interesse de irmão, mantendo a reserva necessária. Quantas vezes não se tem levado às fontes da vulgaridade, através de comentários descuidados, certas experiências que a mediunidade produz, como se fossem histórias para divertir ou alimento para a conversação trivial das rodas sociais. Esse rico conteúdo vivencial que brota do fato mediúnico, autêntico e sério, destina-se à nossa instrução. É para ser guardado no sacrário do coração e jamais exposto publicamente, para que viaje de boca em boca, sustentando a curiosidade descomprometida. Allan Kardec estabeleceu, como uma das condições essenciais para assegurar a qualidade das reuniões de intercâmbio mediúnico espiritual, a exclusão de tudo que apenas exprimisse o desejo de satisfação da bisbilhotice. O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 341. Ora, precisamos refletir que a morte da frivolidade no participante de um labor mediúnico só se completará quando ele for capaz de aliar o comportamento de dentro da reunião com o de fora, abolindo o espírito de curiosidade em si próprio e não alimentando dos estranhos. Extremamente prejudicial o desejo incontrolado de identificar os comunicantes, pois, não raro, esses espíritos precisam da cobertura do anonimato para exporem seus conflitos sem se violentarem sob o impacto da vergonha. Também espíritos bons que nos acompanham evitam, às vezes, as identificações para não desatrelarem emoções perturbadoras, passíveis de nos precipitarem no desequilíbrio. Deixa eu fazer vamos analisar esses 3 itens aí extremamente interessantes.
Alô? Tá sem som, Celso. Celso, Tá sem som. Tá sem som. Desculpe. Aí, Agora foi. volta o filme aí. Então, vou voltar ao filme aqui. Eu costumo dizer o seguinte, que na verdade não é só a mediunidade, mas a vida, ela não tem uma finalidade de si própria. Ou seja, você não está vivo para estar vivo, você está vivo para evoluir. A mediunidade não é para receber espírito. Receber espírito é consequência. A mediunidade é instrumento de evolução. Então, quer dizer, quando ele fala lá na primeira parte aqui desse último trecho que nós lemos, sobre, por exemplo, uma determinada curiosidade sobre um trabalho mediúnico qualquer que o espírito falou, revelou, ou comentou no meio da reunião, e depois você sai dali, o médium sai dali e fica comentando, você sabe o que aconteceu lá no centro, que veio um espírito falando de fulano, olha, não sei o que e tal. São coisas assim que, primeiro, a gente não deve levar a sério como médium determinadas coisas ditas, porque quando a gente está, realmente, se a gente está fazendo um trabalho de desobsessão, a gente já tinha comentado isso antes, quando você faz um trabalho de desobsessão em relação a alguém, por exemplo, nenhum espírito que está ali como obsessor daquele alguém vai chegar lá dizendo que o alguém é uma pessoa maravilhosa, gente boa, um cara muito legal. Nenhum vai chegar assim. Ele vai chegar sempre metendo malho no canal. Isso não presta, não vale nada. Tem raiva dele. Né? Ele pode ter alguma razão nisso, pode ter, às vezes não tem razão nenhuma, às vezes é uma pessoa que tinha uma inveja daquele irmão. Enfim, uma série de coisas, mas também que não cabe a gente a julgar. Como veio uma mensagem agora do alto dizendo que o médium é o porta-voz da esperança. Então, quer dizer, ele não tem, na verdade, que julgar nada, o que é ou não é. Ele é um intermediário, vai lá da comunicação e pronto. Quando ele recebe essa comunicação, que ele está percebendo aquela vivência, aquela situação em que a pessoa está, porque dá para o médium perceber o conflito em que aquela pessoa se encontra. É essa sensação, é esse sentimento que ensina ao médium, que serve para a instrução. Esse é o primeiro item. O segundo item, quando ele fala ali do Kardec, que tirou toda aquela parte de bisbilhotice, não sei o que e tal. A gente lembra muito bem, o Denison lembra disso, o Arilson, não sei, e o Paulo já não está aí. Mas o Mauro lembra, o Denison lembra disso, o Arilson, eu não sei se pegou lá. Nós, na nossa antiga sede, que era aqui na Avenida dos Italianos, era um espaço muito pequeno, e todas as reuniões mediúnicas eram realizadas na presença do público. Né? Pegou essa época, né? Mas é questão de espaço físico, a gente não tinha outra. Então, a sala de reunião, era sanitária. Bom, e muita coisa mudou também, os entendimentos mudaram. Hoje, como a gente tem um espaço físico, tinha um espaço físico melhor, a gente está realizando a reunião mediúnica num outro espaço. A gente sabe também que a reunião mediúnica deve ter, aliás, se eu não me engano, aqui mesmo a gente já falou sobre isso, senão nos trechos aí de alguma obra desse do projeto Manuel Filomeno de Miranda, nós já vimos que a sala de reunião mediúnica deve ser uma sala especial, de preferência utilizada só para aquilo, porque ela se torna um ambiente especializado, então, onde os espíritos, onde a corrente atua, ela põe determinados... Os médicos devem procurar sentar sempre nos mesmos lugares. Isso não é doideira, não é ritual, não é isso, não. É uma questão de orientação. É orientação, uma questão de disciplina de trabalho, porque existe uma finalidade para isso. Então, quer dizer, o médium, como a gente já não tem mais hoje o público lá dentro assistindo, e todo mundo que entra na sala mediúnica, ainda que não vá trabalhar mediunicamente, às vezes ele não é um médium ostensivo nem nada, mas é uma pessoa que faz parte da casa, faz parte dos trabalhos, ele tem um conhecimento do que está acontecendo ali, ele se torna assistência, mas ele não é plateia. São palavras aí não me lembro em que livro, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. A assistência não é plateia. Fala, Arilson. Eu gostaria de complementar, já que você está tocando nesse assunto, uma das coisas que eu ainda via na casa, e graças a Deus foi reformulado, era o dia de finados, né? Então, assim, quando a gente fazia aquele trabalho
né, de receber os irmãos, comunicantes lá na frente, a casa vivia lotada, que não tinha nem espaço mais para sentar, não tinha nem mais cadeira para sentar. A casa lotava de uma tal forma, mas eu via que aquilo dali assim, era muito ruim, né? Que as pessoas iam ali querendo comunicação do seu ente querido, né? E às vezes quase se debruçando lá em cima da mesa dos médios, né? Que as cadeiras eram colocadas bem perto, né, Mauro? Bem perto lá da mesa, as pessoas quase que levantavam da cadeira para escutar melhor, que às vezes um comunicante vinha, né, o médico com a voz mais baixinha, as pessoas quase que levantavam, né, para escutar. E eu lembro de algumas vezes que eu trabalhei mediunicamente nesses trabalhos e causava um mal-estar tremendo para a gente lá na mesa, né? Às vezes a comunicação demorava a vir, né? Você sentia, né, uma atmosfera, você está ali mediunizado, de olhos fechados, mas você sente, parece que era uma obcecação ali em cima, né, para escutar, e com o trabalho que é feito hoje, né, lá atrás, a gente consegue trabalhar bem melhor nesses dias. Muito né? melhor. E o que nós vemos hoje na casa? O esvaziamento, porque acabou o circo, né? Acabou não vou dizer circo, né? Que a gente trabalhava dessa forma, né? Mas de certa forma, se não é nem tornar circo, mas uma coisa de curiosidade. Sempre levou as pessoas que é ali. como você O falou. problema Então, não é a curiosidade só, mas o problema é justamente essa coisa de querer, de estar... eu lembro algumas vezes na sessão antigamente, que é onde a gente tinha só espaço pequeno, que ainda tinha o costume de dizer o seguinte: quando se lia o nome da pessoa, o cara está presente, está aí, o cara levantava o dedo, ó, pensa lá e tal, o cara é identificado. Aí, cara, quando começava os médios news, espírito, que não sei o quê, ele não presta, não sei o que lá, da gente assim na assistência, olhando para casa do cara, com essa carinha de santo, hein? Olha aí, você tá... Quer dizer, mas aí, complementando, Celso, só só finalizando, né? Então, hoje é feito lá na frente um estudo, né? Tem o estudo, e as pessoas que vão ali já sabem que não vão estar presenciando, então as pessoas que vão ali, elas vão em busca, né, desse estudo, vão em busca assim, de uma transmissão, né, de coisas boas para o seu ente querido, né? Mas sem aquela preocupação. As pessoas que procuram ali não têm aquela obcecação de escutar, de ver. Travou, Arilson. A conexão dele caiu. Ele travou? Deve ter caído. Bom, eu vou aproveitar para ler aqui a mensagem que veio do alto aqui, ó. É o trecho lá do Livro dos Médios que ele citou. Bom, ele tinha vindo aqui falando sobre o médium porta-voz da esperança. Esse trecho que lemos anteriormente traz o médium para a sua missão, foca ele dentro da missão. E aí tem, ó, do Livro dos Médios, item 226, no item 5º, é isso? Nas lições ditadas... Não, é a quinta questão, são várias questões. Perfeito. Nas lições ditadas de modo geral ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo para a instrução de outrem. Muitas vezes... Arilson, mas aí completei o que eu ia falar. Então, hoje é melhor porque a pessoa vai, procura um estudo ali, né, sobre o finado, sobre a passagem, né, aí recebe a sua mensagem ou não, mas está bem melhor. E, inclusive, para os médios, né? E também não tem aí a questão também da vaidade do médico, que às vezes o médico podia ficar, né, naquela vaidade. Receber o espírito de uma pessoa que está na plateia, né? Ele fica com essa questão da vaidade, né? Também do médium, né? Então, por isso que eu estou lendo esse trecho aqui, que fala do que você está falando. Muitas vezes veio lá do alto. Muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, senão cega o amor próprio. Quer dizer, a cada vez, eu não sei, todo mundo aqui fala alguma coisa, por exemplo, tem uma oportunidade de usar a palavra na casa espírita, né? Pegar um determinado trecho e tal, desenvolver, fazer uma palestrazinha, alguma coisa assim.
é a melhor coisa do mundo, porque é onde você, quando você começa a pesquisar para falar alguma coisa, é onde você aprende mais. Muita gente pensa que não, que o cara está falando que ele sabe muito, ele sabe nada. O que ele sabe ali é justamente aquilo que ele estudou, que ele pesquisou, coisa e tal, por isso que ele desenvolveu. Aí ele aprendeu, né? Quer dizer, ou ele teve contato com aquele ensinamento. E aquele ensinamento, depois ele vai desenvolver. Mas é um momento de reflexão. Quando você está preparando alguma coisa que você vai falar, começam a vir as ideias na cabeça, os toques, olha aí, ó, tá vendo? Isso aí é um negócio para você prestar atenção e tudo mais. Quer dizer, mas é preciso que a pessoa esteja aberta a isso. Como diz aqui, se não lhe cega o amor próprio. Ó, não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. O médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Quer dizer, o que ele quer dizer é o seguinte: muitas vezes os espíritos bons se servem de instrumentos que não têm grande... E é mais uma coisa para a gente refletir, né? Não tem grande... como é que eu digo? Grande capacidade evolutiva, né? Uma grandeza evolutiva, mas se servem porque é uma questão de necessidade. Ele quer passar a comunicação, ele vai e passa. Mas tempo vai haver, ou seja, com a modificação em que os médios vão estar se tornando bons. Então, por isso, os espíritos bons não vão estar mais servindo de médios maus. Aí é que é a nossa reflexão. Onde é que qual é a nossa... que a gente precisa evoluir para poder acompanhar essa mudança, para passar a ser um bom médico para servir de instrumento para espírito bom, né? A reunião com assistência, diz o espírito Denison, mediunicamente aqui se comunicando, com assistência é muito contraproducente. Fica uma psicosfera de curiosidade que se transforma em sentimentos menos felizes quando se ouve algo a respeito da vida do assistente. Perfeito, é isso. É aquela coisa da curiosidade. E o assistente não deve ser plateia. Ele tem que entrar na reunião de mediúnica, assistir essa reunião mediúnica com concentração, fazendo parte, aprendendo, escutando e tal. E aí, muitas das vezes, e a gente tem um exemplo disso, o doutrinador, né, que a gente chama ali, mais que entrevista ali o espírito comunicante, o mais indicado é que ele nem tenha mediunidade ostensiva para se dedicar só àquilo e tal. Quer dizer, então não precisa fazer parte da reunião mediúnica só quem tem a mediunidade ostensiva, propriamente dita. Qualquer um pode fazer, agora precisa ter o conhecimento necessário, é levar a coisa a séria. Não adianta o cara é médium, não sei o quê, mas é cheio de preconceito. O que ele está falando? Tá vendo? Não sabia, não sei o que, está de olho fechado, num transe, mas ele é consciente, e aquelas coisas estão vindo na cabeça dele, então não sei o que e tal. Eu preciso combater esse tipo de coisa. Mais alguma? Tem mais alguma? Não, eu botei a primeira questão para corroborar com o que você estava falando, né? Porque a mediunidade é uma questão física, do organismo. Então, por isso que, às vezes, os espíritos utilizam de instrumentos ruins. Agora, se o médium quer que aquela mediunidade, além dele trazer a mensagem para a humanidade, atenda às necessidades dele, ele tem que se reformar também. Aproveitar a oportunidade de se reformar também. Perfeito, perfeito. E tinha a última parte, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, porque eu já... Agora eu esqueci, falando aqui, eu esqueci. Ele iniciou logo falando do anonimato, do anonimato do espírito e tal, essas coisas assim. Porque muita gente quer identificar, não saber se é espírito de fulano, ou não sei o quê, como é seu nome, é relativo a não sei o quê e tal. Porque muitas vezes o espírito chega ali, e o médium percebe isso, ele chega num estado, às vezes, moralmente, principalmente depois que ele tem consciência de que aquela influência que ele está exercendo sobre aquela pessoa não é uma influência superior, ele se sente muito mal, ele fica normal, qualquer pessoa assim. Se ele fez uma coisa errada, caramba, você fica tão chateado, fica com vergonha de ter feito aquilo.
isso é um pouco até mais forte, essa sensação do espírito, né? E a gente precisa que a gente compreenda isso. É necessário que a gente compreenda isso. Então, se ele quer manter o anonimato dele, isso deve ser respeitado. A gente não deve estar, olha, o irmão de fulano deu a comunicação aí, falou, não sei o que e tal, lá, não sei o que, está arrependido, que realmente ele reconheceu, né, que não valia nada, não prestava. Isso só prejudica a coisa. E quem somos nós para julgar? Então, essa coisa tem que ser uma coisa assim, muito respeito mesmo à condição do espírito comunicante. Bom, a gente tem 10 minutos a partir de agora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Leandro, fala alguma coisa aí. Fala aí. Bom, vou falar. O que acontece? Hoje eu estou um pouco quietinho, porque eu estou conhecendo o pessoal ainda. Normal, Queria agradecer a oportunidade. Está escutando bem? Bem-vindo, estou escutando bem. Então, beleza. Então, queria agradecer a oportunidade aí de estar com todos. E, assim, eu nunca participei assim, de reunião mediúnica, não sou médio. Tá? Já fiz estudo aqui em casa mesmo com o Mauro e tudo. Frequentei muito o Centro Espírita daqui, Humildade e Amor, de Irajá. Não sei se todos conhecem. O que acontece? Assim, mas eu compreendi tudo que foi falado. Eu costumo ler bastante assim, sobre a doutrina. E, assim, o que serviu de lição é que, na verdade, o médium ele tem que dar exemplos, né? Tudo que foi falado aí. Ele tem que dar exemplo porque, através desses exemplos, é que ele vai atrair o espírito de acordo com a sintonia dele. O que eu compreendi, assim, do que foi abordado. Então, é isso, mas eu vou participando, tá sendo muito enriquecedor para mim também, entendeu? E estamos juntos, vamos lá. Isso do anonimato do... Obrigado. Isso do anonimato do espírito também pode ser bom, porque para alguns médiuns, ele saber que ele está dando comunicação de um espírito conhecido dele, seja que ele tenha simpatia ou não tenha, essa emoção pode perturbar a comunicação. Então, muitos espíritos preferem se manter no anonimato para o próprio médium ficar mais isento, se sentir mais isento na hora de dar a comunicação. Vamos dizer que chega por exemplo, eu estou na mesa e vem meu pai. Cara, faz tempo que eu não vejo meu pai, eu amo meu pai, tenho uma saudade do meu pai. Aí chega, sou eu vou chorar ali, acabou a comunicação, eu vou começar a me debulhar ali, porque né, eu tenho uma ligação muito forte com meu pai. Pronto, é papai, acabou, vou me sentir naquele abraço, é papai, e pronto, acabou a comunicação. Não, mas eu queria falar, pai, não tem condição não, vai falar por outro aí. Para mim, acabou. Então, o espírito, às vezes, quer manter o anonimato, né? Embora até eu possa sentir, parece a presença do meu pai, mas ele não vai dizer, ele vai, depois, talvez, que passar a comunicação, né? num sonho, ele pode chegar, era eu aquela hora lá. Mas, na hora, o espírito, até por uma questão de sabedoria, mantém o anonimato. Né? Perfeito, isso mesmo. E outra coisa, nesse caso aí que o Denison falou, é um parente, uma pessoa conhecida, mas o perigo também é quando é um espírito de alguém conhecido, né? Alguém que foi uma personalidade conhecida, e levar o médium a uma certa vaidade, a um orgulho. Pô, é fulano, estou falando por fulano. Isso também é perigoso, né? O médium pode ter... Ninguém é perfeito. Às vezes o médium pode ter uma vaidade por conta disso. Aí ele pode pensar assim, já que, vamos dizer, o médium, o espírito seja um espírito um ícone do espiritismo, né? Um vulto do espiritismo, né? Então... então, eu vou falar isso mesmo, porque o pensamento dele é igual ao meu, eu vou falar isso aqui que vai ficar na conta dele mesmo, né? Então, mas não é. Aí o espírito, né, o médium dá vazão a uma coisa que não tem nada a ver. Isso lembram o que eu comentei no outro estudo, do problema que eu enfrentei no meu desenvolvimento mediúnico, que eu quase abandonei a doutrina. Foi mais ou menos isso, entendeu? Mas, assim, através
dos livros, né? Eu busquei as respostas no livro dos médiuns, né? Eu em casa eu li, né? Isso foi numa reunião de sábado, no desenvolvimento mediúnico, aquilo me desabou mesmo. Eu fiquei em dúvidas e fiquei assim, vou abandonar isso aqui. Não é o que eu estou estudando, o que está acontecendo? E aí eu procurei no domingo, estudando lá, folheando, livro dos médiuns. Aí achei um estudo ali sobre o que aconteceu comigo. E aí na segunda-feira eu tive aquela conversa de 2 horas com o seu Sebastião, que me esclareceu, tranquilizou, né? Falou, né, que naquele momento ele estava, né, o espírito dele estava em tal lugar e foi retirado de tal lugar para vir ali, né, e apaziguar, né, a questão, para até eu não sofrer mais do que a descarga que eu sofri lá né, do pensamento, né, do que era aquilo, né? Então ele conversou muito comigo, né? 2 horas de conversa, né? E ele falou assim: você um dia vai saber, talvez esse guia que se apresentou. E ele depois me revelou, né? O porquê disso. E foi até meio que uma aprovação, né? Até da casa, né? Para saber se a casa também tinha o equilíbrio para poder orientar a pessoa que está desenvolvendo, né? Porque foi uma pancada para mim, né? Então aquilo, né, foi um alerta também. Agora, Denis, completando, ele até falou sobre a questão, né, de receber o espírito do seu pai. A minha mãe, né? A minha mãe, o guia da minha mãe, quando a minha mãe trabalhava, era o pai dela, né? Era o próprio pai. Meu avô. Da minha mãe era o irmão. Era o avô. Meu avô, ele fundou um grupo espírita no Espírito Santo, né? E assim, quando chegou a hora dele, ele veio aqui se despediu, né? Veio fazer um passeio, mas na hora que bateu assim, tu tem que voltar, né? Ele quis voltar e todo mundo, não, pai, meu tio, né? Minha mãe, não, volta no sábado que fulano vai voltar. Não, eu tenho que ir hoje, eu tenho que ir embora hoje. E assim, aí ele foi, né, ônibus, né, e na viagem houve um acidente e ele foi o único que faleceu, né, no ônibus. Então, quer dizer, aí, tipo assim, muitos questionam também, né, o espírito, né, teve pouco tempo aqui, ser guia de uma pessoa, aí, né, e minha mãe recebeu o próprio guia, mas não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. E minha mãe recebeu muito bem na época. Eu era pequeno quando minha mãe se desenvolveu, se tornou média, eu não lembro com detalhe de desenvolvimento dela, porque eu não participava, né? Mas eu, quando fui desenvolver, eu perguntava muita coisa à minha mãe, como é que é, né? Queria saber os detalhes, né? Mas minha mãe também não sabe explicar direito, né? Aquela questão da curiosidade, né? Eu estava estudando, aí comecei o desenvolvimento, já tardio, já. Mas é uma coisa que vem espontaneamente, mas você tem que ter muito equilíbrio, né? E também aqueles que estão dirigindo você, né? Que estão te desenvolvendo ali, quer dizer, ajudando no teu desenvolvimento, também tem que ter equilíbrio, né, Mauro? Porque senão você perde médios, né? Fala, Marquinhos. Arilson, a educação da mediunidade, né, ela é nos 2 planos. Ela é aqui no plano físico e no plano espiritual. Nem todo espírito que trabalha com a gente estão no patamar evolutivo. Eles estão ali aprendendo junto com a gente. Com certeza. Então, por isso que a gente tem que tomar mais cuidado. A outra questão também, né, em relação a isso que você falou, lá na Revista Espírita tem um caso de uma moradora de rua em que um membro da sociedade parisiense se sensibilizava muito com ela, conversava muito com ela, e um dia ela apareceu morta no valão. E a vizinhança dizia que ela se suicidou. Ele achou estranho pelo que ele conhecia. E lá chegou na sociedade, eles perguntaram ao São Luís, né, que é o protetor da sociedade parisiense, se podia evocar ela. E aí ela foi evocada e ela se apresentou e ela falou que ela estava naquela prova de moradora de rua, mas ela era um espírito de uma condição
e que, a partir daquele momento, ela seria o protetor daquele membro da sociedade parisiense. Então, você vê, a gente não sabe com quem a gente está lidando. É verdade. Né? Então, tem várias situações. Verdade, verdade. E é aquele negócio, isso é uma coisa que tem que está muito na cabeça do médium. A ideia do mediunidade é um negócio que a gente tem que se dedicar. Por isso que a gente falava lá na última coisa, que mediunidade é uma coisa sagrada e deve ser exercida como tal, como coisa sagrada, com muita seriedade e tal, prestando muita atenção em tudo. E agora a gente está indo para o último bloco, o terceiro bloco. Último bloco. E o que acontece é o seguinte: a gente, eu gosto muito eu gosto muito dessa coisa, dessa participação de todo mundo, falando e tal. Porque eu não quero que a gente avance muito na leitura, né, sem estar discutindo ali o assunto. Então, se você tem alguma coisa para falar, ou tem alguma coisa para perguntar, uma dúvida para tirar assim, que demore, que a gente fique a reunião inteira falando do mesmo ponto, se aquilo for necessário, se tiver assunto para falar. Mas que a coisa seja esgotada. Sim. Eu não vejo muita vantagem em você estar progredindo na leitura. Acabamos o livro, tá? Beleza. Estamos no livro, mas ninguém falou nada, ninguém comentou. Mas não fica o entendimento, né? Às vezes só não... E às vezes acaba acontecendo, é até natural, a gente procura manter ali uma coisa, quando o assunto já começa a descambar muito, saindo muito da trajetória, né? Mas fora isso, não. Fora isso, a gente tem que falar mesmo, conversar, coisa e tal, e que seja um entendimento, porque a riqueza está na informação que a gente troca, e não propriamente, quer dizer, está no texto, claro, o texto é a base, mas a riqueza está nessa informação que a gente troca, o que é muito importante. Mas, por falar nisso, vamos ler mais um pedacinho do trecho e tal, porque essa agora é a última parte. Vamos lá compartilhar aqui de novo o nosso... Ô, Celso, só vou lembrar que um trecho do 341 que eu ressaltei, né, que é as condições que ele diz essenciais. Perfeita comunhão, eu vou até repetir para vocês aqui. Perfeita comunhão de vista e de sentimentos, benevolência recíproca entre todos os membros e ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Esses são os 3 itens que está lá no item 341 do Livro dos Médiuns, que ela citou, né? O Manuel Filomeno citou. Isso é em relação ao grupo mediúnico. Isso. Perfeito. O item que ele citou lá no texto, no item 341 do Livro dos Médiuns. Perfeito. Comunhão de vista e de sentimentos, benevolência recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. São essas coisas que a gente precisa lembrar. Se a coisa está saindo assim, ou já está entrando muito na gente mesmo, porque é muito comum, acontece da gente vir e acontecer uma crítica, a gente sentir que está saindo da gente ali uma crítica em relação, uma análise mais crítica, e tal. É coisa do momento da gente brecar. Porque acontece, lógico que acontece. Ninguém é perfeito, o cara não vai chegar lá, nenhum de nós está na condição assim de ser um negócio maravilhoso e tal, senão a gente não era nem mais médium, né? A gente era espírito comunicante e tal, e nem é o caso. Uma das coisas que o Marquinhos ressaltou legal aí foi com relação aos guias que trabalham com os médiuns, que muita gente acha, às vezes, que o guia do médium é um ser extremamente iluminado. Não. A gente pode ser um de nós, vai para o mundo espiritual, o outro está aqui, de repente começa a trabalhar com o outro. Aí está o Arilson, nós recebemos a comunicação do Celso. O Celso é um espírito extremamente... Mas anjo da guarda é mais evoluído. Não, anjo da guarda é outra coisa. Mas eu falei mais no sentido, Celso, até, Marquinhos, eu sei, quando você comentou disso, do grau também do guia, né? Que é um espírito também que está em evolução, mas eu estou falando assim, que o meu avô, ele fundou o grupo lá, aí ele veio para cá, minha mãe, eu acho que não frequentava o grupo espírita ainda na Italiana, porque eu tinha 3 anos quando meu avô fez a passagem dele.
Minha mãe ainda não estava no espiritismo aqui. A minha mãe frequentava lá no Espírito Santo, porque ela era mais novinha, né? Já seguia a doutrina espírita. E aí meu avô, quando ele ia embora, ele veio fazer a despedida dele, né? E aí minha mãe só foi frequentar a doutrina espírita aqui, voltou, ela procurou um grupo e achou o Madalena ali na Italiana. Mas aí eu já tinha 5 anos, né? Eu já tinha 5 anos. E aí, quando ela desenvolveu, eu não sei se eu estava com 6 ou 7 anos, não lembro. Então, assim, esse intervalo de tempo, né? Aí meu avô deveria ter uns 2 a 3 anos, né, de passagem, e ele passou a ser o guia dela. Eu estou falando com relação a isso, né? Que às vezes as pessoas, opa, peraí, pô, o espírito acabou de ir embora e já é guia de outro aqui, né? Isso às vezes pode causar porque às vezes poderia ser na questão ali da minha mãe no desenvolvimento, né? Por causa daquela questão da passagem do meu avô, e ele ter sido da doutrina espírita, às vezes é que é aquela coisa, né, dela, até a gente entra naquele processo, né, que é a gente estava estudando no início, né, que foi esqueci o termo. Oi? Que tem a coisa da afinidade também, né? Não é questão da afinidade, não. Aquela questão quando é você propriamente que está falando, eu esqueci o termo. Animismo. Animismo, entendeu? Aí poderia até minha mãe ter sofrido essa questão, mas não foi, entendeu? Né? Ela está expressando lá que o guia dela era o... Não. Mas acabou mas não, era tanto que... É extremamente normal. Tanto que ela foi o guia dela até a minha mãe parar com os trabalhos. Né? O guia que trabalhava com a minha mãe era o irmão, já tinha falecido, já tinha algum tempo e tal, era irmão dela. Quer dizer, da minha mãe era o avô dela. E é muito essa proximidade mesmo, por que não? Eu posso estar lá no multiplicador ver o guia do Arilson, vou trabalhar com ele. Nós estamos ali no mesmo patamar, né? Pô, o Celso, meu guia, ele nem quer, né? Meu guia, Celso e tal. Mas eu não vou lá para ensinar nada para ele, não, ao contrário, eu vou lá para aprender junto com ele. É que eu já estou trabalhando, ele ali está trabalhando mediunicamente, né? Já dando passagem à comunicação daqueles irmãos que estão ali no tormento, alguma coisa assim. Eu lá estou ajudando a... Não, peraí, chega aqui, vem aqui nesse irmão, alguma coisa, sei lá, eu estou limpando na vassoura. Eu não sei o que eu vou estar fazendo lá, mas posso estar fazendo alguma coisa assim. Porque isso é muito comum. A ressalva do alto, que vem falando aqui, no caso da RE, quem é RE? Revista Espírita. Da Revista Espírita, o caso que ele citou da Revista Espírita. Não passou, a moça lá que era moradora de rua, ela não passou a ser guia de ninguém, não. Ela passou a ser o protetor da casa, o protetor da pessoa, desse senhor que era membro da Sociedade Espírita de Paris, que tinha contato com ela. Passou a ser o protetor dele. Quer dizer, está muito acima do guia. Era um espírito elevado, numa condição muito humilde no mundo material, mas era um espírito elevado. Quer dizer, e aí está aqui, existe ainda muito preconceito, mesmo principalmente, né, dentro do centro espírita, por falta de conhecimento. É necessário que a gente vai estudar, a gente vá aprender para ver que as coisas... começa a sair da nossa mente muita bobagem com relação ao conhecimento. Então, quando você sabe que essa coisa funciona assim, você não se surpreende mais. Mas o guia do fulano, o pai dele morreu tem 2 anos. Uma das coisas, pelo menos, que eu aprendi nesse pouco tempo que eu tenho de espiritismo, foi que a coisa é extremamente... Tudo é muito relativo. É muito relativo. A gente não tem uma coisa assim, não pode estabelecer uma coisa assim absoluta. Tudo é muito relativo. É por isso que muita comunicação, muita coisa que acontece, uma determinada experiência que a pessoa conta, não, fulano, não sei o quê, será que era o espírito do avô dele, não sei o que lá? Olha, pode ser que sim, pode ser que não, podia ser um outro. Aí quem está de fora fica assim, esse cara não sabe de nada, tudo pode. Porque pode ser, você não tem condição de estabelecer que a coisa. Eu tenho muito medo quando as pessoas chegam com a conclusão pronta. Olha, fulano foi a reencarnação de ciclano. E tudo bem, eu escuto, né, educadamente, coisa e tal,
Maravilha. Beleza. Agora, sabe, não me ligo muito, né, nessa coisa. Eu não acho que isso seja importante. Eu não acho que seja... Porque pode ser, pode não ser. Você quer ver uma coisa? Eu falava muito uma conversa sobre, né, falando sobre reencarnação, que o Kennedy seria a reencarnação do Lincoln. Do Lincoln, um antecessor dele, do Lincoln. Os dois foram assassinados. Um foi morto dentro de um teatro e o outro foi morto por um também ali no Texas, não sei o que, também foi assassinado e tal. E criaram algumas coincidências. Um assassino tinha 3 nomes, o outro também, algumas coisas assim. Então, que o Kennedy seria a reencarnação do Lincoln. Aí eu fico pensando assim, como é que o cara, que também não é impossível, mas você vê o seguinte, como é que eu já vou concluir que seja, porque uma coisa vem na minha cabeça, por que o cara vai viver uma reencarnação, vai passar a mesma coisa em 2 reencarnações diferentes? Nas 2 reencarnações ele foi presidente do país, e nas 2 reencarnações ele foi assassinado. A gente está em busca de variedade, exatamente, porque a gente quer evoluir. Uma coisa que me incomoda, você quer ver, por exemplo, os monges budistas lá do Tibete, cada vez que morre um lama lá, eles saem correndo aí, em determinado tempo, eles recebem lá uma comunicação, não sei o que é, que o lama fulano voltou à vida material. Aí saem procurando aonde esse lama reencarnou para trazer ele de volta para o templo. Quer dizer, fazer com que o cara seja lama budista durante toda a experiência que ele tem na Terra. Ele vai evoluir o quê? Não vai evoluir nada. Ele vai sempre ter a mesma experiência. Quer dizer, sabe? Então, são coisas assim que... Quer dizer, aí eu vou dizer para você o seguinte, eu também não tenho certeza se não é, se é legal, seria bom para ele, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas fico preocupado com essas coisas, porque tudo é muito relativo. Né? Então, o que a gente precisa buscar é a finalidade, porque tudo tem sempre uma finalidade. Vamos lá, vamos compartilhar um pouquinho. Até lá alguém quer falar mais alguma coisa? Não, rapidinho. E 2 coisas. A gente estava falando desse negócio de guia, pode ser um parente, pode não ser, mas também tem aquela coisa do guia que só ajuda a desenvolver. Depois muda. Vem um outro para trabalhar. E outra, eu estou mais para anjo da guarda do que para guia. Tá bom. Você tem que concordar comigo. Só por causa disso, eu vou desativar seu som para poder compartilhar a continuação do texto aqui. Vamos lá. Opa, peraí. Vou passar aqui para baixo. Vai lá. Somente finalidades nobres, quais o estudo e a pesquisa responsáveis, podem justificar instâncias voltadas para a identificação dos comunicantes. Uma coisa importante. Quando tal se evidencia, os mentores espirituais avalizam conforme as finalidades da tarefa e a confiança que depositam no pesquisador e na equipe que o mesmo dirige. O mais notável de todos os exemplos nesse sentido é o codificador do Espiritismo, que se fez arauto do Espírito Verdade, para desvelar ao mundo, em nome de Deus, os quadros vivos da existência espiritual, como alguém que penetra o organismo da vida, com uma luneta de grande alcance para definir imagens dessa realidade paralela que é o mundo das causas. Os seus entrevistados foram estetas, espíritos da craveira comum, criminosos e suicidas, recém-desencarnados ou antigos viajores do caminho da morte. Em nenhum deles o desagrado por estar sendo identificado. Ao contrário, as expressões gratulatórias ante a riqueza dos benefícios auferidos, em face da cobertura dos superior cobertura dos espíritos nobres
que supervisionaram o trabalho da codificação, os quais acenaram para esses necessitados um futuro melhor, mais harmonizado e feliz. Unidade. Procuremos vivê-la em consonância com as propostas exaradas por Kardec ao traçar o perfil dos bons médios. Assim procedendo, estaremos nos abrigando sob o teto da seriedade para avançar com modéstia até atingir o espaço mais amplo do devotamento e nos revestirmos de segurança para atuar com os espíritos bons e superiores no grande projeto de regeneração da humanidade. Tem aqui uma nota da editora, lá embaixo. Ética. Estudo dos juízos de apreciação que se refere à conduta humana, suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Novo Dicionário Aurélio. Aí vira para passividade. A gente vai entrar em outro tema, e esse aí é o nosso último bloco. Vamos só fazer as considerações sobre esse bloco para a gente também encerrar e tal. É o que ele fala ali, ó, sensacional. Fala da coisa da finalidade. Quando houver finalidade, os próprios espíritos, porque o trabalho mediúnico, a comunicação e tal, ela é dirigida, é supervisionada por espíritos mais evoluídos, né? Pelos espíritos, pela autoespiritualidade. Está sempre ali, um só membro tem uma equipe enorme de vários outros trabalhadores, vários mentores e tal, que se desdobram em supervisionar os trabalhos mediúnicos. Então, toda vez que houver necessidade, aquele espírito vai ser identificado. Né? O Arilson comentou sobre não, foi o Denison que fez um comentário sobre muitas das vezes o espírito evita citar o nome e tal, não deixa nome. Às vezes, como o Mauro também falou lá, que às vezes a pessoa recebe um espírito né, muito conhecido, muito elevado e tal, eles dão qualquer nome, então isso não importa. O importante é o conteúdo da mensagem, isso que é mais importante. E muitas das vezes o nome não é revelado exatamente para isso, para não causar um furor, não causar uma coisa assim, uma vaidade no meio, por receber o espírito aqui de Bezerra de Menezes e tal. Isso é para quem pode, não é para qualquer um. Quer dizer, quem pode que eu digo no sentido de que se o Bezerra de Menezes tiver que dar uma comunicação por mim, só tenho eu, não tem tu, vai tu mesmo. Os espíritos se utilizam do instrumento que tem. O que eu quero dizer é que essa normalidade... Ele também não vai se identificar, não. Porque senão, Bezerra já foi na onda da barba e tal, tem um barba que já colou comigo. Não. Vai para o Divaldo lá, porque ele não tem vaidade para assumir isso. E eu posso ter, então não me utiliza muito, não. Quer dizer, e se utiliza nem dá nome, que é para não ter né, muita complicação, muita ligação. O mais importante é a mensagem que ele deixou. Isso, com certeza. Enfim, esse era mais ou menos... Ô, Celso, com relação ao Dalai Lama, como você falou, naquela questão deles ficarem buscando, pode ser também um grupo de espíritos com o mesmo patamar e cada hora é um, né? Sim, pode ser. Não necessariamente o mesmo. Foi o que eu falei, pode ser uma finalidade, né? Aí tem que ter uma explicação. Mas eu fico, o cara vai ter a mesma coisa, eu acho estranho e tal, mas enfim. Tem uma função, tem uma necessidade, tem uma finalidade, a coisa vai aparecer, vai ser explicada, vai ser resolvida. Se são espíritos superiores, tem sempre uma explicação, nada tá ao léu, né? O que é necessário é que a gente esteja pronto aí para entender as coisas, procurar estudar e tal, tá evoluindo, porque a gente vai dar, inclusive, a confiança aos espíritos superiores de deixar passar certas coisas, deixar passar certas mensagens, que a gente, caramba, que mensagem legal veio para a gente, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de paz. A gente não sabe nem quem deixou, mas viu que foi uma comunicação assim, né, muito legal, bem superior. O Arilson tem razão quando comunicou, como falou sobre o negócio da sessão que a gente faz em dia de finados. Muitas das vezes lá na frente a gente recebia muito espírito sofredor, com muito problema, coisa e tal, não sei o quê. Lá atrás, quando a gente está lá atrás, que eu digo que é na outra sala que é mais reservada,
também vêm os espíritos em algumas condições, às vezes, que não estão muito... Mas já não chegam, às vezes não é um espírito num desespero total, né? Ele chega assim, ele está ali numa situação que está com um pouco de sofrimento e tal, ele sabe que está numa situação difícil, está complicado, ele sabe que não está bem, mas ele não está desesperado, ele se sente amparado. Mas a gente teve também, lá atrás, muita comunicação de muitos espíritos que veio da mensagem de otimismo com relação a isso, com relação aos finados. Muitos que fizeram parte da nossa casa ali, foram lá dar a sua mensagem e tal. Quer dizer, teve uma riqueza, realmente, nós tivemos um ganho. Eu acho que o afastamento dessas coisas, da curiosidade do público, de modo geral, resultou numa efetividade maior nesse trabalho. Ô, Celso, agora nesse texto aí final, ele está se referindo ao céu e inferno, né? Porque o céu e inferno tem várias categorias de espíritos. Perfeito, lembrei na hora ali. E trabalharam para que pudesse ser produzido aquele livro. Então foram utilizadas várias categorias. Várias categorias. Desde os mais felizes aos sofredores. Isso, e reforçando aquilo que eu coloquei aqui no texto, né, cumprindo aqueles requisitos que falou lá atrás, né, perfeita comunhão, benevolência recíproca e ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade, você não tem que temer nada. Você pode analisar, pode receber qualquer espírito e vai ter aprendizado e vão ajudar de qualquer forma. É isso aí. O que tem agora, voltando rapidamente àquela coisa do Dia dos Finados, o que tem acontecido, pelo menos nos dois últimos anos, as correntes têm dado até... A gente sente que eles têm dado preferência a espíritos que estão ainda meio perturbados, coisa e tal, que querem desabafar, e nem tanto pessoas que vão ali só para dizer que são fulano, minha sobrinha está aí atrás, minha avó, minha mãe, não sei o quê. Muitos para deixarem também mensagens de esperança, de que passaram pelaquela transição, mas passaram numa boa, coisa e tal. Isso também tem acontecido bastante. É legal, porque a gente não fica só naquela coisa, tem que vir o filho de fulana, o irmão de ciclana que quer escutar. Não. Esse negócio de nome, essas coisas, isso é nosso. Espírito não tem nome. Quem tem nome é a matéria. Então, o cara usa lá um nome de 3.000 anos atrás que não vai significar nada para ninguém. Então, né? Fora o fato aí do Allan Kardec, não, desse do nosso lar, como é que é o nome dele? Doutor, não sei das coisas. André Luiz. André Luiz. André Luiz. O nome dele não é esse. Pelo que se sabe, o nome dele não é esse. Mas... Seu dono. Ele teve que usar o seu dono. E aquele período no umbral também foi estimado, porque eles não poderiam falar o tempo verdadeiro, porque senão ia identificar quem era o espírito que estava se referindo. Exatamente. Não trazer problema para a família. Ele viveu no Rio de Janeiro, entendeu? Aí tem essas coisas que não tem necessidade. No livro da Ivone Pereira, a Memória de um Suicida também, quem dita para ela, eu trataria o espírito, ele era um poeta, um escritor português e tal, não sei o quê, era muito materialista, mas também não identifica, não dá nome, parece que dá um pseudônimo, um nome fictício. Quer dizer, exatamente por isso. Às vezes ele próprio tem uma dificuldade, mas às vezes vai causar uma coisa na frente, como a gente sabe o caso do irmão X, né? No filme do Divaldo mostra aquela insistência do Divaldo em querer saber quem era o mentor dele, o guia dele, e ela e Joana ali torturando, assim, no bom sentido, né? Para ele não ser ansioso, para ele não ficar ansioso. E ela não dizia o nome, e ela assinava um espírito amigo, né? Ela assinava como um espírito amigo, e ele queria doido para saber, né?
porque era aquela ansiedade que gera no médium, e ela travando isso, para travar isso, para ele não ficar, né, ansioso, ela não dizia. Até que um dia, quando ela disse, você está pronto, que aí ela falou, meu nome é esse, eu sou fulana, né? E aí mostrou, né, que no Evangelho ela já tinha assinado as mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como um espírito amigo era ela. Aí ele entendeu, né? Mas ele também já estava pronto, né? Para exercer a mediunidade. Já tinha amadurecido. E tem esse detalhe, né? Ela mandou jogar tudo fora. Todo aquele Isso. trabalho que fez até aquele momento era treino, era exercício. Era treino. O que eu vou fazer? Vai jogar tudo fora, vai queimar. E agora aproveitou uma ou outra para fazer o primeiro livro, né? Umas poucas acho que foram aproveitadas para fazer o primeiro livro, e o resto, meu amigo, aí ele ficou, meu Deus, tem um trabalho para escrever isso, e aí a senhora vai jogar tudo fora. Vou jogar. Era treinamento. É que nem o Espírito Verdade. Quem era o Espírito Verdade? Né? Só por curiosidade, hein, Celso? Lá no A Caminho da Luz, lá por volta de início de novembro, eu tenho até gravado essa mensagem. Quer dizer, a mensagem era uma comunicação de um espírito, né? Ele, de uma certa forma, só depois é que eu fui perceber isso. Ele nos alertou do que iria acontecer nesse ano que nós estamos vivendo agora. Depois, eu revendo a mensagem, é que eu vi que ele deixou, né, claro que seria um ano de muita dificuldade. Quer dizer, ele estava se referindo a esse momento que a gente está vivendo. Ele não foi assim, claro, mas se a gente for buscar nas entrelinhas, então a gente tem que estar muito atento a essas informações. Pois é. Aí a gente consegue ter um direcionamento seguro, tranquilo e tal, sem exagero, sem negócio de catástrofe, ou sem aquelas grandes... ou então um milagre que vai surgir, vai não sei o quê. A coisa não é assim, não. Eu, na época, achei que era referente ao centro. Ele falava da dificuldade, eu estava achando que era o centro, mas não era na humanidade. Não, geral, tem que pegar no éter, Marquinhos, tem que pegar no éter. Tem que pegar no éter. Bom, tá legal. Vamos ver quem é que tem mais alguma coisa para falar. E o Leandro, se quiser falar mais alguma coisa, a hora é essa que a gente já vai começar a encerrar, para a gente também não esticar muito, já são 5:10. Você quer fazer alguma colocação? Hoje eu estou só na observação, o primeiro dia, vou ficar quietinho na minha. Na observação. Só na observação hoje, por enquanto. É legal, mas fica à vontade. Só no aprendizado. Aí, você já é da casa. Depois do primeiro bloco, só no primeiro bloco você pode dizer que é novato. Do segundo bloco em diante, depois já está na coisa, não tem mais onde fugir, não. Já não pode dizer, não conhecia ninguém, não. Já, do segundo bloco para cá já virou veterano. Já está aí. Mas tá legal, a gente está contente também com a tua presença. Hoje teve até pouca gente, hoje voltou a ser Clube do Bolinha também, porque não sei o que houve, também não apareceu. A Leda está sem Wi-Fi, né? A Leda tinha dito que hoje não ia dar para ela participar, não sei o que e tal. Não tem mais ninguém, mas tá bom, tá ótimo. As pessoas também têm... Hoje, por exemplo, eu cheguei a perguntar para o Denis, para o Arilson, para o Mauro, vocês vão participar, não sei o quê, porque eu corri o risco de não poder fazer a coisa da reunião, né? Então, eu queria passar para alguém para tocar aí, para não deixar de acontecer. Mas tudo bem, depois no final, ajeitei, tu já transferiu o negócio para amanhã. Como falei aí, a gente está montando negócio de uma cozinha, que eles estão fazendo negócio da hamburgueria aí, artesanal. Aliás, quem quiser, tá às ordens. Só não vou botar no grupo da mediunidade propaganda de coisa que não dá. Mas é o negócio da situação, né? Que eles já estão buscando ali uma outra saída. Já estão visualizando outras coisas, uma alternativa, já estão buscando outras coisas. E aí a gente fez a mudança aqui, e eu fui despejado lá do meu antigo escritório, que vai virar a cozinha deles, e vim para cá, para o outro cantinho aqui. Estou bem, está tranquilo. Mas a gente está fazendo, mas isso aí tumultuou, né? A gente está fazendo as mudanças aqui e tal. Mas está ótimo, tá beleza. Para mim está tranquilo. Agradeço aí
a presença de todos. E nós vamos finalizar agora com a prece do Pietro, né? Vai fazer aí o Pai Nosso. Tá certo? Vamos lá? Eu Tá estou pronto aí, ansioso para a prece do nosso. Ele pode finalizar com a prece direto? Pode finalizar direto com a prece. Então é a prece dele, direta, tá, filho? Papai ajuda. Vamos lá. Então, vamos lá? Pode falar. Faz aí, vamos lá. Todo mundo Pai está sentado. nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai a nossa ofensa assim, como perdoamos a quem te deu prejuízo. Não deixeis cair em petições, mas vai do mal. Amém. Graças a Deus. Não precisa complemento nenhum. Essa pureza da recitação e da prece do Pietro, com certeza a espiritualidade recebeu bem e essa aí nosso agradecimento. Essa aí não tem intermediário, não, vai direto. Vai direto, essa aí vai direto. Então, beleza. Tá certo? A dona Nazaré aí, ó, o Estado Maior, ó lá. Tá vendo? O Estado Maior chegou aqui. Ver a prece. Chegou para ver a prece do Pietro. Ah, tá. Tá certo. Dá tchau, filho. Dá tchau para todo mundo. Então, tchau. Boa noite. Bom, boa noite a todos, gente. então. Estaremos na próxima. Na outra. Segunda-feira. Boa noite, um abraço. Segunda-feira, depois manda para o Leandro também o link lá, se ele quiser participar. Aí já é o estudo do livro Obras Póstumas, já no Centro Espírita Caminho da Luz, do qual faz manda para mim também, eu vou ver se eu consigo participar lá, Marquinhos. A gente está colocando no grupo da mediunidade aqui. Ah, então tá bom. Aí, aí depois inclui o Leandro aí no grupo do estudo da mediunidade, porque já recebe direto o link. Eu quero ver que eu morrer. Muita pressa. Gente, boa noite. Eu vou lá. Paulo já está boa noite viajando. para todos aí. Boa noite. Cheguei Paulo já está viajando. Um abraço. Abraço, até segunda. Até segunda.